Fala concurseiro, concurseira, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, sexta-feira, esse vídeo ele vai ficar um pouco extenso, já peço desculpa a vocês, mas a quantidade de informações que eu vou trazer para vocês de forma precisa, não teria como eu entregar isso rapidamente. Bom, um assunto que muitas pessoas têm comentado, né, teve até amigos que, pô, Diego, o que que você acha em relação a essa questão do limite de idade para ingresso na PM? No estado do Rio de Janeiro está suspenso, isso vai para frente, não vai? O governador sinalizou a abertura de um novo edital ano que vem. E aí, vem sem limite de idade, vem com limite de idade? O pessoal que me conhece sabe que eu sempre trabalhei e trabalho com transparência, sem querer ficar vendendo as coisas, né? Vendendo sonho, porque quando você começa a estudar para concurso, você tem um sonho, tem um objetivo. E a gente vê muitas pessoas, a gente observa, né? Muitas pessoas vendendo sonhos, e não trabalhando com transparência e com ética. Ó, antes de eu falar, tá? Até expor a minha opinião em relação a isso, eu vou trazer as informações que eu busquei na internet. Basta você pesquisar no Google aí, eu dei uma filtrada. Ó, o tópico é o seguinte: PEMERGE e CBEMERGE sem limite de idade. Ó, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu, por maioria, declarar inconstitucional a Lei Estadual 9.546/2022, que fixava a idade máxima de 32 anos para ingresso nas corporações, tanto na PEMERGE como no CBEMERGE. Diego, o que isso muda? Ó, se abrir um edital durante a suspensão do limite de idade, qualquer pessoa pode se inscrever, ainda que com idade acima de 32 anos, como ocorreu no caso do bombeiro, que eu vou comentar com vocês. Então, Diego, hoje, se abre um edital, se é publicado um edital para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho mais de 32 anos, eu posso realizar a prova? Sim, tá? Ó, o que diz a PM sobre o assunto? Qual é a opinião da PM sobre o assunto? Que o encaminhamento sobre a idade será analisado pelo Comando Geral. E aqui nós temos, no mês de setembro, um posicionamento. Ó, a Polícia Militar já tinha defendido o limite de idade em audiência pública na Alerj. E por que a insistência no limite de idade de 32 anos, de acordo com a corporação? Ó, por causa da Lei 9.537/2021, que trata do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro, determina a idade limite de 67 anos, para transferência do militar da ativa para reserva remunerada e com obrigatoriedade de 35 anos de serviço. De acordo com o coronel Gustavo Pinheiro Marques, a idade máxima para ingresso seria de 32 anos, por conta dos 35 anos de serviço ativo e os 67 anos o soldado ali, né, o policial militar, porque ele vai progredir na carreira ao longo dos anos, ele passar para reserva remunerada. Aí você está se perguntando, Diego, e o governador Cláudio Castro? Qual é a opinião do governador? Ó, o critério etário é importante, essa é a opinião do governador, para preservar o desempenho e a longevidade na carreira, o que justificaria a presença por candidatos mais novos. Então, o que a gente observa aqui? Que em relação ao posicionamento, tá, tanto da corporação como do governador, eles são favoráveis à limitação da idade em 32 anos. Lembrando que estamos em ano de eleição, né, e o nosso governador quer vir candidato ao Senado. E a pauta, né, logo no início do ano, eu assisto muitos podcasts, muitas entrevistas, né, eu vi as pessoas falando que a pauta de segurança pública ela seria aí levantada por diversos partidos nesse ano que antecede as eleições e também no ano das eleições. Aí você está se perguntando, ó, já teve edital sem limite de idade para CBEMERGE ou PEMERGE? Para o CBEMERGE sim, ó. Publicou, né, o CBEMERGE publicou um edital de concurso sem limite de idade, onde tivemos a IDECAM como banca organizadora. O que esperar daqui para frente? Estamos em um ano, né? Isso aqui foi o que eu coloquei como um pensamento meu, não sei se você também concorda. Ó. Estamos no ano que antecede eleições. O governador já sinalizou que vai concorrer ao Senado Federal. Então ele pode mudar de ideia e soltar um edital sem limite de idade e já começar a angariar votos. E você, acredita em um edital da PEMERGE sem limite de idade? Aí que tá, né? Então assim, pessoal, o governador, ele como a corporação da PM, né, eles são contra essa questão de ter concurso sem limite de idade.
o que pode acontecer por estarmos em um ano, né, que antecede as eleições, campanha, o governador já sinalizou que quer concorrer ao Senado Federal, talvez ele concorde e solte um edital para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro sem limite de idade, seria algo histórico, né? Mas, em contrapartida também, o que pode acontecer, enquanto não tiver uma decisão favorável que limite a idade, ele também pode o quê? Não soltar nenhum edital para a Polícia Militar, nenhum edital de concurso. Diego, mas por que você está falando isso? Porque eu preciso ser transparente com você. Não adianta eu vir aqui te enganar, falar, ó, PM, começa a estudar para PM que o próximo concurso não vai ter limite de idade. Está suspenso a lei que limita a idade. Mas cadê o edital para eu te afirmar isso? Por quê? Eles podem segurar o edital até que tenha a adequação em relação à idade. E eu trouxe um caso para vocês que aconteceu na GCM de São Paulo sobre a questão do limite de idade que foi parar no Supremo Tribunal Federal, no STF. Ó, a decisão sobre o limite de idade chegou no STF. O STF declarou a constitucionalidade da lei municipal que estabeleceu essa regra. A decisão, na época, reverteu, assim como no Rio, né, pode acontecer, o entendimento anterior do TJ de São Paulo. Então, o que aconteceu na cidade de São Paulo na época? O STF, né, a Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal, Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana, abriu um edital com limite de idade de 30 anos e foi parar no STF, porque o TJ ele suspendeu essa limitação de idade, né, o município recorreu, né, a cidade recorreu, chegou no STF e lá o STF declarou constitucional o limite de idade. Ó, o STF confirmou que o limite máximo de 30 anos para ingresso na GCM de São Paulo é constitucional. Qual foi a justificativa? As restrições de idades são justificadas devido às atribuições da segurança pública nos cargos que integram o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, especialmente pela necessidade de aptidão física. Diego, mas tem pessoas de mais idade que estão mais inteiras, mais saudáveis que os jovens, sim, mas a maioria não. Então, assim, essa questão do limite de idade, ela vem por conta disso. E essa decisão do STF, na época, ela recorreu, né, suspendeu a decisão anterior. A decisão do STF, ela reverteu uma decisão liminar do TJ que havia suspendido tanto o limite de idade quanto a exigência de altura mínima. Então, nada impede que isso também aconteça aqui no estado do Rio de Janeiro, que esse caso vai parar no STF e possivelmente, né, parando lá, o STF vai declarar a constitucionalidade do limite de idade. E reforçando com vocês também, temos uma PL, né? É muita informação, segurança pública, muita coisa acontecendo. A PL 1469/2020, que é aquele projeto de lei sobre a idade de 35 anos, idade mínima, né? Eles querem colocar a idade máxima para ingresso ali, soldado, né? Policial militar e corpo de bombeiro militar, que alguns estados, né, Espírito Santo, se eu não me engano, é 28 anos, Minas Gerais é 30, São Paulo é 30, Rio 32, eles querem padronizar, tá? Essa PL para padronizar em 35 anos. Só que o senador Fabiano Contarato, do PT, solicitou a suspensão da PL, que versa sobre o limite de idade de 35 anos para ingresso na PM e no Corpo de Bombeiro. Por que o senador fez isso? Ele quer fixar a idade de 35 anos na data da posse, e não como ocorre hoje o limite de idade ser no momento da inscrição. Mas, veja bem, se ele limitar a idade de 35 anos na data da posse, imagina que você, concurseiro, hoje você está com 34 anos, abriu o edital, vamos supor que abre um edital agora em novembro para PM, né? E você faz aniversário em dezembro, ou você faz aniversário no mesmo mês após as inscrições. Cara, você não vai poder fazer o concurso público. Até quem tem 31 anos, 32 anos, ainda que esteja faltando 3 anos, também não vai poder. Por quê? Concurso público a gente não sabe quando vai ser chamado. Às vezes o edital, ele tem o cronograma das etapas, mas assim, fica suspenso, o candidato entra ali com uma liminar, outro ali e aqui. E o que acontece? Cara, hoje o que tem dado certo é o quê? A idade limite no momento da inscrição. Então, assim, se alterar essa questão de 35 anos no momento da posse, isso aí vai dar mais problemas, isso aí vai gerar mais problemas. E detalhe, ele quer definir o limite etário para ingresso na carreira de guarda municipal. Nesse ponto aqui, eu posso afirmar e falo com você que almeja ser GCM, né? Onde quer que seja a sua cidade, o seu estado, enfim. Caia para dentro estudando, porque daqui a pouco teremos
limite de idade na GCM, como eu já venho falando há muito tempo. Guarda Civil Municipal, né, a GCM tem ganhado muita visibilidade, tá? Daqui a pouco ela vai integrar diretamente o artigo 144 da Constituição Federal. Então você que já passou aí, tá com mais de 30, 35, 40 anos, caia para dentro do edital aí de GCM do seu estado, da sua cidade. Aí São Paulo tem concurso de GCM um atrás do outro, porque daqui a pouco eles vão criar um limite de idade. E aí a hora que criar o limite de idade, já era. Não preencheu, tá fora, não adianta brigar, tá? Então, pessoal, eu procurei ser o mais transparente possível em relação a essa questão do limite de idade da PEMERG, né? Já trouxe para vocês o que pode acontecer futuramente, esse caso pode vir parar no STF, e também sobre a questão de termos ou não um edital em 2026. Tudo irá depender, né, tanto do governador como da corporação da PM. O seguinte, o governador pode autorizar um edital sem limite de idade e já angariar votos para sua campanha, né, disputa eleitoral ao Senado Federal. Ou também ele pode querer, não vou soltar edital porque eu quero limite de idade de 32 anos, enquanto não tiver decidido e eu estiver no comando, não tem concurso, né? Então, assim, não tem como eu falar com você, te afirmar se vai ter limite de idade ou não para o próximo concurso da PM. Mas eu falo o seguinte, o concurseiro, cara, que almeja carreiras policiais, né, continue estudando, mantenha a pegada, tá? E vamos ver como vai ficar os próximos capítulos, o desfecho. Desejo para vocês um excelente final de semana. Se esse vídeo, se você acha que fez sentido para você, que abriu a sua mente, que te trouxe alguma ideia do que fazer, deixa a sua curtida e compartilha também com seu amigo ou sua amiga aí. Um forte abraço!